Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Depois, a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em volta de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos santuários locais, pois ainda não tinha sido construído um templo para o nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. No entanto, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários locais. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo?" O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: "Já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como Davi, o seu pai, eu prolongarei a sua vida." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete para todos os seus oficiais. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Então ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs ao lado dela. Depois, colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto." A primeira, porém, insistia: "Não, o que está morto é seu, o meu é o que está vivo." Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: o que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto." Aquela diz: "Não, o que está morto é seu e o meu é o que está vivo."
Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. Assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo o Israel. Estes foram os seus principais oficiais: Azarias, filho de Zadoque, o sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, escribas, Josafá, filho de Ailude, secretário do rei, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadoque e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo o Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Hanã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Ele se casou com Tafate, filha de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, além dos limites de Jocmeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, os povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade pertenciam à sua jurisdição, como também a região de Argobe, em Bazã, e as suas 60 grandes cidades muradas, cujas portas tinham trancas de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaás, em Naftali. Ele era casado com Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e serviram a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram de 30 coros da melhor farinha e 60 coros de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado de pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves gordas. Ele exercia domínio sobre todos os reis a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais, cada um no mês que lhe correspondia, forneciam provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as suas cotas de cevada e de palha para os cavalos e para as parelhas de cavalos. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar.
A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, mais do que Etã, o Ezraíta, mais sábio do que Emã, Cálcol e Darda, filhos de Maol. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os animais de rebanho, as aves, os animais rastejantes e os peixes. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. 1 Reis, capítulo 5. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou os seus servos a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra o meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz de todos os lados, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. O seu filho, a quem porei no trono em seu lugar, construirá o templo para o meu nome. Agora te peço que ordenes, que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu te pagarei o salário que determines para os teus servos. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor hoje, pois deu a Davi um filho sábio para governar esse grande povo. Hirão enviou a seguinte mensagem a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu desejo, enviando-te madeira de cedro e de junípero. Os meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em balsas, até o lugar que me indicares. Ali eu desamarrarei a madeira, e tu poderás levá-la. Em troca, desejo que forneças alimento para a minha corte. Assim, Hirão fornecia toda a madeira de cedro e de junípero que Salomão desejava, e Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo como mantimento para a corte de Hirão, além de 20.000 batos de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a 30.000 homens de todo o Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, que se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão chefiava o trabalho forçado. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os trabalhadores. Para o alicerce do templo, o rei ordenou que fossem retiradas da pedreira grandes blocos de pedra lavrada de qualidade superior. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Novo Testamento, Lucas capítulo 20, versículo 1 ao 26. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então, por que vocês não creram nele? Mas,
se dissermos, dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam, não sabemos de onde era. Jesus então disse, tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Então, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e foi fazer uma viagem por longo tempo. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Os lavradores, porém, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, mas eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse, que farei? Mandarei o meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Quando, porém, os lavradores viram o filho, combinaram uns com os outros, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse, que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então, qual é o significado disto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espias que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espias lhe perguntaram, Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse-lhes, mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.